Não, mas teve, igual a situação daquela profecia de Zacarias. Foi a primeira vez que eu tinha escutado aquilo ali. Eu acho que para muitos também, porque viralizou muito, viralizou muito. Ali foi algo de fato novo, né? É um texto que eu estava, inclusive, trabalhando com ele, estudando mesmo, né? E, de repente, aconteceu essa história toda, né? A invasão do Estado de Israel pelo grupo terrorista Hamas, e aí vem a contraofensiva, vem todo esse desenrolar. Claro, nós lamentamos, mas estava lá. O texto está lá, está escrito. Você pode não acreditar, é um direito seu, né? E nós respeitamos isso. Mas para quem acredita na Bíblia, no Deus da Bíblia, não tem como negar. Precisa nem ser teólogo, vamos dizer assim, ou ter nenhum conhecimento muito profundo de grego, de hebraico, para você entender a profecia, né? Estamos vivendo o texto de Zacarias e vamos viver outro. Daqui para frente, Deus não vai falar mais com a sociedade, né? Comigo, com você que nos acompanha, com esse ato, com um intervalo de 10 anos, 50 anos, 100 anos. Presta atenção, daqui para frente, tudo vai ser muito rápido, muito intenso. Falar hoje, cumprir amanhã, numa semana tudo resolvido, uma profecia atrás da outra. A Bíblia diz, em Daniel capítulo 2, que Deus ele muda o tempo e as estações. Então, aquilo que nós imaginamos que está para se cumprir em 2050, pode acontecer hoje. Nós recebemos algumas, vou dizer críticas, né? Mas ponto de vista diferente. Pessoas dizendo assim, ainda falta muita coisa para cumprir. Vocês falando em arrebatamento. Paulo já falava em arrebatamento. Já se passaram 2000 anos e a igreja continua aí. Outros falaram assim, isso é lorota. Isso é como a minha avó falava isso. De fato, o apóstolo Paulo não tinha como falar como se ele não tivesse a expectativa do arrebatamento. Se você é cristão, se você tem fé em Jesus Cristo, se você crê no Deus da Bíblia, você tem que ter expectativa do arrebatamento. Isso é natural, isso é normal. Paulo estava vivo. Então ele diz, depois que aquelas pessoas que morreram em Cristo ressuscitarem, nós, os que estivermos vivos, ele estava vivo. Ele tinha que se colocar como aqueles que seriam arrebatados. Morto não fala. Então ele diz, olha, nós, os que estivermos vivos, mas Paulo sabia que tinha muitas profecias para se cumprir ainda. Mas no decorrer desses 2000 anos, essas profecias se cumpriram. E há 15 dias atrás, há 10 dias atrás, nós estamos vendo o texto de Zacarias. E vamos ver outros daqui para frente. E vai ser muito rápido, muito intenso. Então, querido, se você crê no Deus da Bíblia e não tenha a expectativa de ser arrebatado a qualquer momento, tem alguma coisa que não está certo. A chave vira a partir de quando? Essa velocidade em termos de informação. Então, a Bíblia é clara quando afirma que o dia e a hora ninguém sabe. Qualquer pessoa que disser Jesus voltará para buscar a igreja em 2030, 2029, em maio de... Não existe, não tem como. O que a gente percebe, biblicamente falando, é que as profecias estão se cumprindo muito rápido. O ponto de partida que nos deixa assustado, por exemplo, o retorno de Israel, 14 de maio de 1948. Israel, em um dia, foi criada uma nação. Então, isso é uma profecia bíblica. Israel voltaria a ser nação e voltaria a ser em um dia. E num único dia voltou a ser nação. A partir de 48, nós tivemos outras profecias bíblicas, que foram se cumprir em Israel. Nós temos alguns exemplos, coisas simples que passam desapercebidos. Por exemplo, a questão do reflorestamento. Israel hoje foi o único país no mundo que virou o século de 2099 para o ano 2000, de 1999 para o ano 2000, virou o século tendo mais árvores do que tinha no século anterior. Israel foi o único país do mundo que na virada do século
virou tendo mais árvore do que tinha 100 anos atrás, graças ao programa de reflorestamento que o governo implantou lá. E isso é bíblico. Como é bíblico também que o Mar Morto voltará a ter vida. E nós já começamos a ver pequenos sinais, poções de água com peixe, com vida. Tá? Nós temos, por exemplo, a questão das frutas, de tudo aquilo que é plantado no deserto. Tudo isso é sinal. Então nós temos vários sinais, né? E temos alguns que vão se cumprir. A questão do templo, que é um ponto politicamente falando muito complicado para Israel, porque o templo não pode ser construído em outro lugar. O terceiro templo, né? Temos o templo de Salomão, nós tivemos o templo de Zorobabel, né? O templo de Herodes, que na verdade foi uma reforma do templo de Zorobabel. E vamos ter um novo templo. A Bíblia diz sobre esse novo templo, várias passagens bíblicas, sobretudo Ezequiel. Ele tem que ser no Monte Santo. Tem que ser onde hoje é a cúpula da rocha. Ele não pode ser construído em outro lugar. Já existem todos os utensílios do templo pronto, preparado. Tudo, inclusive a roupa dos sacerdotes. Já há estudo em Israel para saber a linhagem das tribos. Estão estudando novamente para descobrir as chamadas tribos perdidas, né? Quem são os levitas, quem era de Judá, quem era de Benjamim, quem era de Simeão. Então está tendo uma série de estudos. Então, tudo o que acontece em Israel tem que ser olhado à luz da Bíblia. Não é que nós somos fanáticos por Israel. Já falaram assim, Israel está cometendo lá atrocidades. A ONU dá direito de um país, quando é atacado, ainda mais covardemente, como foi, matando somente civis, basicamente civis, mulheres e crianças. Todo país, não é Israel, qualquer país tem o direito de se defender. Israel fez isso, está fazendo isso. Israel está cometendo genocídio. As pessoas nem sabem o que significa a palavra genocídio. Não sabem o que significa genocídio. Genocídio quase aconteceu, ou aconteceu, na perspectiva de algumas pessoas, com o povo judeu, que ali de 39 a 44, mais ou menos, mais de 6 milhões morreram. Isso é genocídio. Não existe isso na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é uma das populações que mais cresce, e só não tem qualidade de vida porque recebe muita verba da Europa, muita verba do próprio Estados Unidos. Israel fornece eletricidade e água. Ele só não tem qualidade de vida porque o grupo terrorista Hamas desvia. Por que Israel segurou a entrada de mantimentos lá? Não é que quer matar o povo da Palestina de fome, não. É porque quer ter certeza que essas carretas de mantimento que o povo precisa não fique na mão do Hamas. Porque se entrar, como eles estavam querendo, né, há uma semana atrás, o Hamas iria se apropriar de tudo isso e daria para quem quisesse. Israel ama mais o povo da Palestina, ali da faixa de Gaza, do que o Hamas. Israel avisa, esse prédio aqui vai ser destruído. Se afastem daí. Esse prédio será destruído. É comunicado. Enquanto o Hamas pega os palestinos, o próprio povo, e coloca lá como escudo humano. Então, quem ama mais? Mas são verdades que não são ditas, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente interpreta tudo à luz de uma política estúpida, de uma política sem fundamento, né? É na base do que eu creio. É aquela história, o time de futebol. Seu time jogou, perdeu de 5-0, mas você quer me convencer de que ele jogou melhor. Não, perdemos de 5-0, mas jogamos melhor. Merecíamos ter ganho. Poxa, é só olhar para os fatos, né? E essa história, essa briga, né, entre judeus, não palestinos, vamos falar assim, entre o mundo árabe, isso é muito antigo, isso é milenar. E a Bíblia fala sobre isso, né?